Então eu queria trazer, eu estou pondo esse título aqui, a gente vai tentar explorar um pouquinho, maturidade espiritual e emocional, e porque muitas vezes eu tive contato com alguns de vocês durante a semana, né? Embora a gente saiba que o perdão é uma coisa assim tão fundamental, e a palavra do Senhor nos ensina o caminho e por que a gente deve trilhar o caminho, né? Dentro daquelas três coisas, né? De pedir, liberar e receber o perdão. E muitas vezes a gente tem dificuldade ao longo da vida, e a gente traz muitas coisas, algumas bagagens, muitas vezes da nossa infância, e a gente nem percebe. Eu mesmo trouxe algumas coisas da minha infância, e há muito pouco tempo o Senhor trouxe à tona essas coisas, né? Da nossa família, da nossa casa, muitas coisas que acabam trazendo. Jesus morreu por elas? Sim, Ele morreu por elas. Ele nos liberta delas? Sim, Ele liberta delas. Mas existe um trabalho individual que Ele espera que a gente faça. Porque essas coisas, essas mágoas, essas coisas que a gente carrega com a gente, elas acabam se tornando fortalezas. A gente já falou delas não faz tanto tempo. Mas isso, e tem um livro que, aliás, está lá no Espiritualidade Emocionalmente, agora esqueci o nome, do Peter Caseiro, está na minha mochila, né? E ele fala disso. Ele teve um ministério que estava muito bem, uma igreja grande, bombando, mas, de repente, a mulher dele chegou num dia e fala assim: vou embora, não aguento mais, não quero mais ser não quero mais você como meu pastor. Uau! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, porque senão acho que isso desmorou. Mas, e aí ele pensou, a igreja tinha uns de 10 a 15 anos mais ou menos, uma igreja no Queens, né, subúrbio lá de Nova York e tal, uma igreja multiétnica, tudo mais, e aí ele desmoronou, né? E aí, buscando ajuda e tudo mais, ele acabou percebendo isso. E o Senhor falou muito comigo essa semana justamente por este prisma, né? Muitas vezes a gente que é espiritual, ou a gente quer apegar a bandeira da espiritualidade, a gente acaba muitas vezes colocando as nossas emoções numa gaveta. Ou a gente tende a menosprezar os sinais que o nosso corpo, que o nosso coração dão para a gente. E o Senhor me incomodou, né? Isso, vocês já viram, muitos pastores falar isso, né? Já me viram também, e o Felipe também falou disso semana passada, né? O Senhor nos incomoda com algumas coisas. E ele me incomodou para parar um pouquinho, para a gente pensar nesse lado das emoções dentro da nossa espiritualidade, seja ela que esteja, tá? Então, eu queria que a gente pensasse nisso. E uma figura que me veio, uma coisa que acabou de acontecer, né? Não sei se vocês sabem essa figura aqui. Não sei nem se dá para ver direito, né, com as luzes aqui. Essa ponte, você sabe que ponte que é essa daí? Essa ponte é uma ponte nova, né, da integração entre Brasil e Paraguai, que ela vinha sendo feita, né? E há uma semana, mais ou menos, foi colocada ali, não aparece nessa foto um pouquinho antes, faltava só um pedacinho ali, né? Só um tramozinho, eles chamam de duela, né? Cada tramo desse. Faltava uma duela só. E é interessante que antes de chegar a esse momento, conforme digamos assim, a construção andava, cada parte, né, vem trazendo, e o pessoal olhava aquilo lá e falava: esse negócio não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque quando olhava, se prestasse bastante atenção, parece que não estava no mesmo ponto, né? Elas vinham, parece que tinha ali um desnível entre uma e outra. Fala: quando esse negócio não vai juntar? Esse negócio não vai dar certo. Mas aí, o que acontece? Todas essas pontes, né, chama estaiada, né? Que nem aquela perto da Globo ali na Marginal, né? Chama estaiada. Então, esses cabos, eles são que nem do violão, né? Eles são tensores, né? Então tem uma regulagem. E aí, lógico, para engenheiro mesmo, né, sabe disso muito bem. Teve aquela afinação para que tudo desse certo. Isso me fez pensar
nesse livro, que até comentei com uma irmã desse livro esta semana, O Drama das Escrituras. Esse livro é muito legal. Vocês veem que sempre trago algum livro, né? Para quem, não sei se você é muito leitor, quem sabe eu animo vocês a lerem alguma coisa boa. E todos esses livros que a gente traz aqui são bons, né? Esse daqui, por exemplo, do Michael Gorin, um canadense, né? É um cara, é muito legal. Já tive a oportunidade, eu e a Tô já tivemos a oportunidade de participar de algumas aulas junto com ele e tudo mais. E ele fez esse livro, O Drama das Escrituras. Então, ele defende, e por incrível que pareça, é interessante que na minha formação, da Tô também, talvez da maioria de nós, como aliancistas, nós sempre vimos isso daqui como uma história, né? A Bíblia como uma história, desde a criação até o desfecho. Mas sabe que tem muita igreja séria, ortodoxa, evangélica, que não tem essa noção? Não tinha. E isso é uma noção que eles começam a ter na última década, vou falar assim, né? E o Michael Gorin, que é acho que batista, né? Ele fez esse livro. Esse livro é muito legal. Se você gosta de ler, você gosta de história, ele vai contando a história, né? E aí uma das coisas que ele coloca, né? E eu estou chamando aqui que oração? Que oração? Ou seja, em que momento da criação, do projeto de Deus para a redenção do homem nós estamos? Né? E ele conta, né, uma história em 6 capítulos. Né? E antes de mostrar, eu já estou mostrando aqui para não tomar tempo, mas ele fala assim, imagina que uma pessoa, chega lá um diretor, ele acha uma obra de Shakespeare, uma super obra de Shakespeare, que era em 6 capítulos. E quando eles vão achando, que nem alguns livros da Bíblia acontecem, né? Eles vão achando os originais assim, acham um pedaço, depois acham outro, achou primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo perfeito, achou o 6º intacto, mas o 5º capítulo achou só a metade, só uma parte dele. E aí ele convoca, então, os artistas, explica o conceito de tudo que foi feito, da história, e fala, olha, vocês precisam desempenhar, vocês precisam fazer a peça, que a peça faça sentido. Né? E isso é uma paródia com o que está acontecendo, onde nós estamos nessa história. O que eu tentei mostrar ali, não sei se fica tão claro, né? Você tem lá o primeiro ato, a criação, certo? Depois a queda do homem, então, Gênesis lá 1, 2, depois a queda a partir do capítulo 3 de Gênesis, depois a história de Israel, toda a história do Êxodo, depois Jesus, né? Tudo que os evangelhos, e aí o livro de Atos começa, e aí a história da igreja. Só que é interessante que você pega o livro de Atos lá, se você já fez isso, lá no capítulo, para não falar besteira aqui, né? Deixa eu lembrar qual foi o último capítulo aqui, 25? Não. 28, né? O capítulo 28 está falando lá a pregação de Paulo em Roma e, de repente, 3 pontinhos. Por que isso acontece? Porque o livro de Atos ainda está sendo escrito, certo? Desde lá dos anos 90, talvez, 80, 85, quando aconteceu isso com Paulo. A gente sabe que ele morreu logo depois, né? Ele foi executado em Roma. E aí, como é que a igreja continua? Então, aquela ideia da ponte, aquele último elo aqui, é como se Jesus chegasse e falasse para a gente, eu alcancei vocês para vocês construírem esse pedacinho de ponte que falta. Por quê? Porque a sexta parte, né, a consumação do plano, está pronta. A gente lê em Apocalipse. Essa semana li Apocalipse mais uma vez e é muito fantástica a história que está lá. Né? Então, nós somos chamados a viver esse momento. Com a nossa espiritualidade, com as nossas emoções, com o nosso físico, vamos falar assim, com a nossa saúde, de vez em quando meio perrengue, não é? Com a nossa razão, com tudo que Deus nos deu. É como se ele falasse assim, se todos vocês desistissem, vou colocar dessa forma, a história ia ficar sem fim. Não existiria uma ponte para chegar lá. No caso daquela ponte, do Brasil você não ia conseguir chegar no Paraguai, né? Ok? Se dependesse só daquela ponte. É mais ou menos isso. Então, nós somos parceiros de Cristo nessa construção.
E eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Então, um quadro que eu já mostrei para vocês no passado, também de uma apresentação da Danielle Strickland, que é uma mulher canadense também, né, que trabalhou no Exército da Salvação há muito tempo, e ela mostrou esse quadro aqui, e ela falava assim, que 80% dos nossos pensamentos, eles são baseados no nosso passado ou no nosso futuro. Tá? E que sobra para o nosso presente. A gente acaba sendo afetado muito pelas coisas que já passaram, pelas coisas que vão. Só que ela coloca depois dessa forma, né, que nosso passado, se você olhar para o teu passado, pode ter orgulho para aqueles poucos de nós que se acham o último biscoito do pacote. Né? Quem se acha o último biscoito do pacote aqui? Tem algum? Não? Então, de vez em quando a gente se orgulha por algumas coisas, né? A gente se orgulha por uma vitória de um filho, de uma filha, né? Alguma coisa tonta assim, a gente acaba se orgulhando de alguma coisa, a gente olha para trás, nossa, que legal, né? O que eu fiz, onde eu fui, onde eu cheguei, né? Essas besteiras que a gente tem. Mas muito do nosso passado é culpas que a gente carrega, certo? Lamento daquilo, principalmente daquilo que a gente sabia que a gente podia fazer e não fez. Mas muito de ressentimento. E o que é ressentimento? Essa palavra é uma palavra muito especial, né? Porque, digamos assim, algum momento no passado, a gente sentiu alguma coisa, uma ofensa, um transtorno, uma perda, tudo aquilo que o Felipe já falou domingo passado, né? Mas a gente se lembra daquilo, aquilo fica, por isso chama ressentimento. É como, sabe, não lembro, até uma certa idade, né, a gente é meio besta, né, a gente fica, já viu, eu lembro disso aí, caí da bicicleta, machucou aqui, fez aquela casquinha, e aí você fica lá cutucando, você acaba arrancando toda aquela casca, de vez em quando o negócio sangrava de novo, se parar para pensar não faz sentido, mas era quase que inevitável. Estava ali sentado e levantou uma pelinha aqui da minha unha. Quantas vezes na minha vida eu já caí na besteira de morder aquela pelinha? Não, dessa vez vai dar certo. Nunca dá certo, né, gente? Mas não, dessa vez vai dar certo. Vai dar... Aí quando você vê assim, o dedo sangrando, passa 2 dias lá, incha. Mas a gente não consegue resistir a essas besteiras, não é? É interessante. Mas hoje eu resisti. Em nome de Jesus. Não é? E no futuro, a gente se preocupa também. Preocupação, ansiedade, medo, não é? Só que a gente tem que, se nós estamos em Cristo, se nós conhecemos a história, a gente sabe que esse 6º capítulo já está escrito, não é? Nós podemos falar assim, o passado está perdoado e o futuro está garantido. Então, isso nos liberta, isso é libertador, para a gente poder viver o presente. Amém? Porque quando nós vivemos nessa tensão entre passado e futuro, nós perdemos o momento que Deus preparou para cada um de nós, para viver o aqui e o agora. E eu queria que a gente olhasse para essas passagens que eu vou trazer aqui com esse pensamento. Tá? O que aconteceu ontem foi importante? Foi. Mas ele pega mais o nosso lado emocional. Sim ou não? Porque de vez em quando, uma injúria, de vez em quando a Tomasa me chamou de bobo, sei lá, estou inventando aqui, tá? Tudo bem, né? E aí... ela me chamou, na verdade, quando você para pensar, aquilo dentro do contexto dos nossos 30 e poucos anos de relacionamento, o que é aquilo? Aquilo é um, né? Que nem um filme que eu vi, um filme meio pesado, que fala, é uma tampinha, né? Uma nada dentro do nosso relacionamento. Mas, se eu sou uma pessoa normal... normal não, né? Mas se eu caio na mesma vala de todas as pessoas, aquele sentimento ruim que eu tive com aquela coisa que ela me falou, aquilo volta. Quase que todas as manhãs volta e eu fico pensando, quem ela pensa que eu sou? Quem ela pensa que eu sou? Ela vai ver, e não sei o quê. E de repente eu estou brigando com ela sem ela nem saber, não é? Já teve essas brigas que é com uma pessoa, no seu pensamento, que a pessoa nem sabe, não é? Então, quando a gente tem essa perspectiva bíblica, fala assim, olha, não importa o que você fez, não é? Tem muito a ver com aquele receber perdão. Receber perdão. O que é receber perdão? É quando você fala, olha, eu posso ter sido um crápula,
Eu posso ter feito coisas horrendas, mas eu fui perdoado. Amém? O sangue de Cristo deveria ter feito a flecha vermelha, né? Mas o sangue de Cristo, quando Deus me olha, não é que meu pecado não teve problema, meu pecado teve problema, e todo pecado tem, e o salário do pecado é a morte, Paulo fala, não é? Mas sabe o que é? Embora eu tenha sido injusto, e você é injusto, injusta, queridos amigos e irmãos que estão aqui, não é? Um justo pagou pelo nosso pecado. Um justo. Jesus. Amém? E está pago. Acabou. Então não tem por que a gente carregar a culpa do passado. Se a gente entrega, lógico, se a gente se arrepende. E eu quero então, em função disso, trazer alguns textos para nos ajudar nessa. Fazer que nem o Felipe. Nossa, e já foram 16 minutos. Falei, né? Tudo bem, vamos lá. Felipe, deu bastante tempo, hein? Marcos 1, tem um texto muito, que a gente passa por ele muitas vezes batido, mas ele é muito importante, né? Marcos 1, 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado. Falou, Vicky? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Então, olha algumas coisas aqui importantes. O tempo é chegado. Toda a história que esse livro conta aqui, da criação do homem, para viver com Deus perfeitamente, a queda, que não impactou só em Adão e Eva, impactou em toda a natureza. Em toda a natureza. O homem agora está buscando uma forma de restaurar a natureza sem Deus. Tem percebido isso? Toda essa liga ESG aí que chama, né? do meio ambiente e tudo mais. Só quando Jesus voltar. Antes disso não vai acontecer. Nada que o homem faça vai poder fazer. Por quê? Está aqui. Nós vamos ler depois textos que falam disso. E aí, tudo isso que ele conta aqui teve um ápice, teve um pico, um cume, não é? Que foi quando Jesus veio. Okay? Então Jesus está falando aqui, quando ele saiu, começando a sua pregação, ele falava, o tempo chegou. O tempo é agora. Amém? O reino está próximo, ou está aqui. O reino está entre vocês. Ele era o reino. Amém? E aí ele fala, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aquilo que era para aparecer depois já está ali embaixo, né? Então, quando você vê na Bíblia essa palavra arrependa-se, tem a ver com essa palavra metanoia do grego. E o que é essa metanoia? É falar assim, ó, muda a forma de você ver as coisas. É interessante que o texto segue, e eu vou, só para entender aqui, né? O texto segue lá, versículo 16, fala assim, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, como os empregados no barco. Eu quero voltar um pouquinho para aquele texto quando Jesus fala, né? Mudem sua visão. Por quê? Porque ele está falando num contexto em que João era discípulo de quem? De João Batista. Certo? E João tinha sido preso. Um detalhe que a gente não presta muita atenção na cronologia. Eles passaram um tempo com o rabi, que era João Batista, um rabi meio diferente, com aquelas roupas malucas, comendo gafanhoto e tudo mais, mas eles falaram, eu tenho uma esperança, eu tenho um novo projeto de vida, eu tenho um novo propósito. Quando João é preso,
E um pouquinho antes, né, João começa a falar, convém que ele cresça, Jesus aparecendo, depois do batismo e tudo mais, e que eu diminua. Não é? Os discípulos meio que ficaram meio sem pai, sem mãe. E aí o que aconteceu com o João e o irmão dele? Né? Eles voltaram para pescar. Eles voltaram para casa. E aí Jesus olha para eles, e a pregação de Jesus envolveu eles também ali no mar, né? Na beira do mar. Jesus falando, o tempo chegou. Não desanimem. É como se ele falasse, aquilo que João Batista falou para vocês não foi de brincadeira. Nada está perdido, apesar das dificuldades. Apesar das emoções de vocês estarem abaladas. Pela tristeza de João Batista estar preso. E logo depois foi morto, né, coitado? Né? Mas o projeto de Deus continuou. Amém? Então, tudo o que a gente vê das passagens, e Jesus mostra bastante as emoções dele, tem a ver com também as emoções das pessoas que estavam envolvidas. Né? Isso que Deus trouxe para que a gente pudesse compartilhar hoje. Um pouquinho depois, no Sermão do Monte, Jesus olha para aquele bando de pessoas que nem nós. Pensa bem, gente. Tinha pessoas que já tinham assim se declarado, né, como seguidores de Jesus, muitos com motivos errados, não é? Ao ponto que Jesus falou, essa turma está me seguindo só porque pelo pão e pelo peixe. Mas ali também devia ter muita gente que ainda não tinha se decidido, tomado uma mudança realmente de vida, né? E Jesus olha para essas pessoas e fala assim, vocês são a luz do mundo. Luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou seja, né, como é que a gente pode chamar no nosso tempo hoje? Um lampião? Não, lampião uma luz, né? E colocá-la debaixo de uma vasilha, ou seja, escondida. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E talvez aqui seja a primeira parada que a gente pode fazer para nos olharmos no espelho. Não é? Dentro dessa perspectiva, que na ponte da história bíblica, na ponte do drama das Escrituras, de ligar a restaurar toda a criação, né? Está faltando um elo, uma duela, né, que é o nome técnico lá, daquele pedacinho de ponte, e nós somos, está por nosso encargo construir essa ponte. Parte desse trabalho é ser luz, amém? Ser luz. E aí, de repente, por causa das nossas emoções, algumas mal resolvidas, vamos falar assim, não é? Algumas porque a gente gosta delas, e a gente, ao invés de tentar apagar, abafar, tratar, melhor do que abafar, né? Tratar, a gente acarinha, a gente alimenta. Né? Ai, vocês não gostam de mim, então eu vou alimentando essa... Entende? Não é? E parece que a gente, ao invés de tentar caminhar para resolver, a gente vai para o outro caminho. E aí, de repente, a gente não brilha. É como se a gente tivesse, se fosse uma profecia de Jesus e isso se cumprisse na nossa vida. É como se a gente fosse uma candeia que foi colocada embaixo de uma vasilha ou embaixo de uma mesa. E ele fala, mas por que vocês estão embaixo da mesa? Por que vocês estão embaixo da vasilha? Vocês são luz. Deixa a luz brilhar. E é interessante, eu vou trazer um pedacinho de uma passagem que a gente gosta muito e nos identifica, pelo menos a maioria aqui. Lucas 10, conta aquela história de Marta e Maria, tá? Maria e Marta. Fala assim, Lucas, a partir do versículo 38, fala, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com um serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Ela esperando que ele ia falar Maria, Maria. Né? Mas não, ele olha para Marta, fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E eu fiquei pensando na minha história. E eu percebi que eu sou Marta. Se não 100% Marta, 95% eu sou Marta. E eu luto, e de vez em quando eu levanto a vocês uma bandeira de Maria, entenda aqui no contexto, né? Maria, aquela que para tudo para entender o que Deus tem para ela, e aquele que, de repente, ao invés de encarar as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua necessidade de Deus, prefere jogar embaixo do tapete e seguir em frente. E aí, quando alguém pergunta: mas por que você não está vivendo um cristianismo intenso? Ah, porque quando eu me aposentar, quando eu arrumar um trabalho mais fácil, quando meus filhos crescerem. Já se pegou fazendo isso? Um dia que você não ora de manhã, você não faz o seu devocional e fala: ah, mas hoje não, vai ter um dia mais tranquilo que eu vou parar. E outra, quando eu oro, eu só falo, é um monólogo. Porque, vamos combinar uma coisa? Você colocar uma coisa diante de Jesus, falar: Senhor, eu estou com um problema com um rapaz lá no meu trabalho, né? Eu acho que, né, ele está sendo injusto comigo, eu queria colocar essas coisas diante do Senhor. Tal. Você colocou, em nome de Jesus, amém, e vai embora. Você percebeu que poucas vezes a gente para escutar o que o Senhor tem a nos dizer sobre aquele problema? Preocupados e inquietos com muita coisa. Gente, esse sou eu. E talvez esse seja você. E Jesus fala assim para você hoje, como Ele falou para mim essa semana: para e me escuta. Eu tenho um futuro brilhante para você. O teu futuro está desenhado, se você me escutar. Se você quiser dar esse espaço. Se não, um pequeno exemplo aqui, que você já ouviu, e acho que até o Felipe comentou: povo judeu, né? Não lembro se 2, 3 ou 6 meses eles estavam às portas da terra prometida, mas eles não estavam prontos. E Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto, 40 anos esperando. Será que Ele pode estar fazendo isso comigo e com você? Ele tem uma solução para cada das nossas dificuldades. Tem projetos maravilhosos para nós. Mas nós estamos falando: um pouquinho mais, espera um pouquinho. É que eu tenho que resolver isso. Mas, querido, deixa eu resolver para você. Deixa eu participar da solução. Não, mas eu vou fazer. E, de repente, passam 40 anos e a gente não desfruta aquilo que Ele tem para nós. Engraçado que isso poderia estar acontecendo com os discípulos ali, inclusive com Tomé, né? Mas João 20, no versículo 19, fala assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia de semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus tinha acabado de morrer, né? Jesus entrou, depois que ele ressuscitou, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
em meio da tribulação, em meio ao medo de serem mortos, em meio de serem presos, sem perspectiva de futuro, sem saber o que vinha pela frente. Jesus aparece na frente deles e fala: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, para que eles tivessem certeza que era ele, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E aí ele fala, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Do jeito que vocês estão. Ainda com medo, ainda machucados. E com isso, soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Aquele sopro de vida em cada um. E aí ele dá uma missão, que eu não sei se a gente pega para nós ou não, mas é interessante. Ele falou até isso, coisas celestiais, Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha o perdão de novo aí. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Quem? Eu não vou levantar nenhuma teoria aqui. Aparentemente, eles teriam o condão de perdoar os outros, mas como ele falou lá no Sermão do Monte, como está no mandamento, falou: se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E eu vejo isso aqui sendo repetido por Jesus, mesmo depois da coisa. Então, parece que realmente a gente tem que perdoar, não é? Nós damos continuidade ao que Jesus e seus primeiros discípulos começaram. Amém? Isso me leva para um texto que eu queria terminar com ele. Aquele relógio está maluco, Tudo bem. Tem bastante tempo ainda. Romanos 8, e eu queria que a gente visse algumas passagens, não vamos ver inteiro, infelizmente, porque esse texto é muito fantástico. Que possa falar a vocês também esse texto. A partir do versículo 18, que fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Você está sofrendo? Alguns sei que sim. Outros a gente não sabe. Algumas vezes os nossos sofrimentos são meio velados, E ele fala: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que interessante, a natureza, a própria natureza. Versículo 22 fala assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E a gente vê o negócio da natureza, agora a consciência ecológica, que está tomando espaço nos nossos dias. E é interessante, que para a gente fala assim: não, se o homem resolver aqui vai parar, mas olha, a queda trouxe algumas maldições, É duro falar em maldição, Mas essa foi uma delas. E a terra sofre e geme até hoje por causa da ação não direta do homem, mas porque a terra também ela está impactada pelo pecado, não é? Mas isso vai ser restaurado por Deus e não pelo homem, não é? E fala assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Você se sente gemendo de vez em quando? Eu me sinto. Interessante, Paulo também, O super Paulo, São Paulo, apóstolo Paulo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando a gente é jovem, a gente não percebe tanto isso, mas os anos vão chegando, aí de repente você precisa botar umas molas no coração, Cida? E aí você fala: o que está acontecendo? Não é? E aí você acorda, dói tudo, De vez em quando a gente geme fisicamente.
Mas o nosso gemido, e o gemido de Paulo, era muito maior no sentido das suas emoções e do seu coração. Sabe por quê? Porque a gente tende, lembra daquela figura do iceberg, que eu não quis trazer aqui para não chamar a atenção? Tem um livro do Peter Scazzero que ele fala justamente sobre isso, né? A gente costuma trabalhar só aquilo que está aparente, né? Lembra que a gente até levantou uma tese bem importante aqui. Tudo que está para baixo, então nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, ninguém está vendo. E de vez em quando, vamos combinar, nem a gente mesmo vê. E eu digo para você assim, Jesus veio para te curar. Amém? Ele não veio para te fazer igrejeiro. Eu, como igrejeiro de décadas, amo quando vocês estão todos aqui. E isso é importante. Mas, se vocês estão todos aqui despedaçados por dentro, não adianta nada, você entende? Não adianta nada. Só adianta quando a gente conseguir entender que a chave está na gente se derramar diante desse Deus, que pagou. Está me vindo Isaías lá, né? Quando fala ele pagou por todas as nossas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Mas nós estamos aqui, então, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Nós já somos filhos? Somos, mas existe na realidade bíblica um já e um ainda não, né? Nós temos com esse corpo ainda corruptível, né? Que ele vai degradando a cada dia. Vai ter um momento que nós vamos ter um corpo eterno, aquele corpo que nunca mais vai sofrer, nem gemer. Amém? O texto segue, pulando aqui para o versículo 24, fala assim, pois dessa esperança fomos salvos, né? De que um dia isso vai acontecer. Mas esperança que se vê não é esperança. Alguns querem a prova, né? Alguns pediam para Jesus, alguns religiosos da época pediam para Jesus, me dá uma evidência de que você é o Filho de Deus. A única evidência que eu vou te dar, né? Ele fala o sinal de Jonas, né? Fala, não, você tem que crer, né? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E esse é o nosso momento, amém? Que horas são? É hora da gente saber qual é o final dessa história, que nós todos vamos vencer e nós vamos viver com Cristo eternamente, amém? Ok? Mas que por enquanto nós estamos ainda nesse corpo, nesse mundo corrompido, nesse mundo de injustiças. Todo dia a gente vê uma, não é? E ele fala, olha, sejam luz nesse meio. Não... Interessante a palavra, né? Que a palavra não fala para gente. Eu ia falar uma coisa, mas eu mesmo me freiei. Porque fala, não se irrite. É impossível não se irritar quando você vê uma barbaridade, certo? Mas ele fala, irai-vos e não pequeis. Não dá espaço para o diabo fazer daquilo lá uma brecha na tua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, amém? Então, é isso que tem aqui. Vamos esperar esse momento maravilhoso. Aí, no versículo 26, fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Gente, eu sou fraco. E você? Ainda mais para as coisas espirituais, ainda mais pelas coisas emocionais. De repente alguém fala uma coisa para mim e eu me vejo como um menino espiritual. Emocional, perdão. Né? Mas eu não consigo ser um super espiritual se eu sou um menino emocional. As coisas andam juntas, amém? E Deus quer trabalhar isso na gente. E o Espírito está conosco para isso. Nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, algumas versões falam. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interessante, ele também geme. Talvez ele gema por tristeza de nos ver tão caídos. Talvez ele gema porque ele sabe onde nós podemos estar. E de repente ele precisa gemer a nossa própria dor, o nosso próprio gemido quando ele fala com Deus. Mas Deus entende. E aí fala, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus. Amém? E aí, já indo para os finais desse texto, ele fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui é interessante, outro dia até ouvindo um pastor, né, falando assim, minha vida está tão ruim que se eu soubesse... Né? Então você fala, como é que é isso? Como é que Deus, todas as coisas, né, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, se você olha para a sua vida e fala, puxa, por que acontecem então essas coisas em mim? E aí talvez a gente possa pensar em Jó, né? O que aconteceu com ele. E ele nunca soube exatamente, mas teve um momento que Deus foi se revelando a ele, e ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e essas coisas vão passar. Então, talvez as coisas que estejam acontecendo na tua vida agora, você não saiba, porque você olha para elas como um negócio ruim. Mas deixa acabar toda a história, né? O Yancey, né, no livro que ele tem, um dos livros, a gente tem vários dele aqui, ele cita uma coisa velha daquela. Ele diz que um pastor foi visitar uma irmã, e aquela irmã lá está sentada e tricotando. Irmã tricotando, bordando, né? E conversando com ele, minha vida, não sei o quê, por que acontece isso? Nenhum de nós, isso não acontece com nenhum de nós, né? Eu, pelo menos, não sei bordar, mas tudo bem. Mas aquela irmã falando das suas dificuldades e bordando, de repente o pastor olha para ela assim, irmã, espera um pouquinho, presta essa coisa que o senhor estava... Né? Está bonito, né? Aí ele virou, falou, o que a senhora acha disso daqui? Falou, não, isso está horrível, está uma bagunça, você está olhando o avesso. Né? Ele fala, sabe que muitas vezes na nossa vida é assim? A gente está olhando o avesso do que Deus está fazendo. Mas quando ele termina a obra e ele mostra, ele vai mostrar um lindo bordado, né? Uma obra de arte, é isso que ele quer transformar. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente fala, o que é para o meu bem? Para o meu bem é um emprego novo, para o meu bem eu me dar bem, para o meu bem eu ter saúde, mas sabe o que está implícito ali? Para nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Para isso, algumas vezes, ele tem que gerar um desemprego na nossa vida. Algumas vezes ele tem que gerar uma doença na nossa vida. Coisas que no momento podem ser ruins, não é? Mas no fundo, o que ele quer? Ele quer que a gente vá conhecê-lo melhor. Que a gente se derrame diante dele. E aí sim ele pode fazer o seu trabalho. Amém? Por isso, esse texto acaba, né? Eu gosto muito, a partir do versículo 35, quando ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui ele está citando um salmo, né? Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? É isso que ele espera de nós. E aí ele fala, pois estou convencido, e Paulo estava convencido disso, né? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui. A gente pensa muito em se dar bem nesta vida, né? Mas já pensou que de repente Deus pode chegar, porque Deus tem a perspectiva da eternidade, amém? Certo? De repente ele pode levar uma pessoa à morte, para que ali no leito de morte, aquela pessoa se renda a ele e possa passar a eternidade com ele. A gente nunca vai entender isso. A gente nunca vai ter isso como normal. Eu sei que muitos irmãos na pandemia chegaram a questionar Deus, o que Deus estava fazendo. Será que todas aquelas pessoas que morreram na pandemia se perderam? Ou será que boa parte delas foi salva no último momento? Naquela impossibilidade de qualquer outro recurso. Talvez empresários, a gente sabe disso, pessoas muito poderosas, caíram como
os engraxates, né? Como aquelas pessoas mais simples. Mas talvez ali naquele momento, sem ter outro recurso, talvez aquelas pessoas tenham se rendido e falado: Deus, eu me rendo a Ti. Peço perdão por ter vivido a minha vida inteira sem me relacionar contigo. Mas nesse momento eu quero me render a Ti. Eu não tenho outro recurso. Eu não tenho mais nada para apelar. E quem sabe alguns Deus salvou, talvez Deus recuperou a saúde, mas talvez aquela página da vida da pessoa tenha virado. Mas aquela morte se traduziu em vida. A gente só vai descobrir isso quando a gente encontrar essas pessoas e ver o testemunho delas no futuro. Amém? E aí o texto segue. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você também está convencido? Você espera esse dia? Esse autor que eu citei, Peter Scazzero, que está me fugindo o nome do livro, a verdadeira liberdade acontece quando não precisamos mais ser especiais aos olhos dos outros, porque sabemos que somos amados e bons o suficiente em Cristo. Amém? Jesus te ama. Jesus me ama. E esse é um motivo, muitos dias, de sair da cama. Porque, apesar de todas as dificuldades que eu possa passar, apesar de chorar alguns dias, por sentir alguma injustiça, por alguma coisa que dá errado dentro dos nossos planos, Deus é maravilhoso para saber: olha, eu estou com você, a ponto de ter levado meu filho para morrer por você. Amém? A gente está em boas mãos. Você está em boas mãos. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, Tua palavra é maravilhosa, Senhor, porque ela traz esse misto, Senhor, de realidade com esperança, de certeza das coisas que já foram conquistadas por Ti, naquelas que a gente pode descansar, Senhor. Mas ela também fala de dias onde nada disso será importante, porque a coisa mais importante foi conquistada. Nós estaremos contigo, Senhor. Peço que o Senhor possa olhar para cada um aqui, Senhor, visitar cada coração, que todas aquelas mágoas do passado, aquelas situações não resolvidas, Senhor, dá a cada um coragem de encarar, Senhor. Dá a eles a maturidade emocional suficiente para poder encarar. Jesus muitas vezes mostrou as suas emoções tão claras, Senhor. Jesus chorou quando olhou para Jerusalém e viu que ela estava se perdendo. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Jesus se alegrou muitas vezes com os seus discípulos. Jesus se surpreendeu com a fé de algumas pessoas. Ele deixou muito claro que ele era um homem pleno na sua fé, na sua dor, na sua alegria. Ele também suou gotas de sangue, Senhor, na noite anterior à sua morte. Por isso, Senhor, Ele pode estar com cada um hoje aqui, com cada um que nos escuta em casa, nos dando a força que vem do fundo do nosso coração, a força que só vem dele, do Espírito Santo, para nos permitir amadurecer, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Senhor, faz-nos adultos emocionalmente, Senhor. Mostra-nos, Pai, aquilo que ainda devemos entregar a Ti, coisas do nosso passado que nos perseguem. Situações mal resolvidas, Senhor, nos ajuda a colocar diante da cruz, Senhor, para que a nossa vida mude, para que a nossa liberdade venha
e que a nossa luz possa brilhar, Senhor, e salvar, alcançar pessoas que precisam tanto dessa luz por estarem ainda na escuridão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.